Aqui quem fala é ela, a licenciada em letras. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu vim aqui analisar com vocês a minha trajetória acadêmica no curso de letras. Sim, tô muito feliz porque agora eu tô formada. Na verdade, eu já tinha terminado o curso, né? Mas por causa da pandemia eu não tive colação de grau. E aí, eu fui semana passada na faculdade buscar meu diploma. Então, gente, agora eu posso falar que eu sou licenciada em letras. Eu tô me achando, dá licença, né? Brincadeiras à parte, vamos então comentar aqui por tudo que eu passei no meu curso de letras. Porque quem sabe você que tá aí me assistindo quer fazer letras ou já fez e quer sentir o gostinho de como foi passar por todos esses momentos, ou você já está fazendo e também gostaria de conhecer um pouquinho mais da minha história. Por isso eu vim compartilhar aqui no meu canal hoje. A primeira pergunta eu já tenho resposta, que é como eu decidi cursar letras. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal de como eu tomei essa decisão e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas então vamos começar por quais eram as minhas expectativas ao ingressar no curso de letras e como foi a minha realidade. Como eu já comentei aqui no canal, eu gostava muito de língua portuguesa e redação na época da escola. Eram minhas duas disciplinas favoritas. Mas eu não imaginava ser professora. Eu queria mesmo ser redatora, sempre tive sonho de trabalhar com redação. Então, eu imaginava que entrando no curso de letras eu ia aprender mais sobre escrever, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas que eu achava que eu escrevia muito mal. Além de que eu tinha expectativas de conhecer melhor sobre a minha língua, porque eu gostava muito de estudar português. E todo mundo não, né? Algumas pessoas tinham muita dificuldade em português, enquanto eu tinha muita dificuldade em matemática. Então, as regras de português pra mim eram uma coisa que eu pegava muito fácil. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei de ler. Então, eu vi aí uma oportunidade de entrar em letras. Aquela que diz que já contou, né, como que tinha decidido. E fala de novo. Não, mas é porque isso tem um pouco a ver em quais eram as minhas expectativas, né? Eu imaginava que seria sobre isso o curso de letras. Mas então vamos para a realidade. O meu primeiro semestre em letras, ele foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador. Porque, como eu disse, foram quebradas as minhas expectativas, porque eu achei que eu ia chegar lá estudando gramática da língua portuguesa. O que não foi ruim, porque eu cheguei no curso de letras tendo a disciplina de introdução aos estudos da linguagem. E ali se abriu um novo mundo pra mim. Eu falei, opa, parece que eu tô gostando disso aqui. Porque as minhas expectativas foram diferentes da minha realidade. Inicialmente, eu tive contato na disciplina de introdução aos estudos da linguagem com o que é linguística, o que a linguística estuda, e foi assim, abriu a minha mente, porque eu não imaginava que eu fosse ter contato com essa área, né, logo de cara, porque assim, eu fui estudar letras sem ler o PPC, o fluxograma do curso, sem ter ideia do que eu ia aprender lá, com uma ideia baseada no que eu tinha pesquisado na internet, no que eu gostava, né, e assim eu fui para lá. Então, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, difícil, uma nova, né, vida, novos hábitos, também foi muito bom porque eu comecei a gostar de estudar. Sim, gente, eu nunca gostei de estudar na época da escola. Eu não era uma aluna nota 10, eu era uma aluna média, sabe? Eu ia bem nas disciplinas que eu gostava, mas também não era aquela coisa de, eu sou ótima. Eu era boa. E aí, na faculdade, eu aprendi que eu poderia gostar de estudar, já que eu estava aprendendo sobre coisas que eu estava gostando. Então foi um momento em que eu tive reconhecimento do meu estudo, porque a primeira disciplina que eu fiz
eu tirei nota 10 na primeira prova da minha faculdade. E aí eu comecei a perceber que eu poderia ser reconhecida por aquilo. E eu fiquei feliz, eu tomei gosto por estudar. Além de que eu aprendi a estudar, porque era uma coisa que eu não sabia fazer na época da escola. Eu sempre fui uma pessoa... Eu sou pisciana, né, gente? Eu sempre fui muito sonhadora, lunática, vivo no mundo da lua, então eu tinha muita dificuldade de concentração na época da escola. As disciplinas que eu precisava realmente fazer exercício, usar o cérebro, eu tinha muita dificuldade. E aí, quando eu cheguei na faculdade e conseguia dedicar alguns momentos ali para os meus estudos, eu conseguia fazer a leitura dos textos, eu conseguia realizar as provas da faculdade, foi um momento que eu gostei muito. Porque no curso de letras a gente tem que escrever bastante, assim como a gente tem que ler bastante. As provas geralmente não são assim objetivas, uma pergunta que você precisa decorar. Não, você precisa escrever um texto. E isso foi o que eu sempre gostei na época da escola. Mas quando eu disse que foi muito desafiador, foi porque os textos acadêmicos me fizeram ter muita dificuldade em realizar leituras, porque os textos são muito densos, nós precisamos ler artigos, logo no início precisei começar a ler alguns livros, então eu tive um pouco de choque a esse momento, porque é bem diferente da escola, né? Na escola a gente não tá acostumado a ler um texto denso sobre uma teoria, sobre um teórico, né? Então por esse lado foi um pouco complicado. No segundo semestre, eu fiz uma disciplina que se chama latim. Isso mesmo! Para você que tem vontade de fazer letras, saiba que você vai fazer a disciplina de latim. E é um momento muito difícil. Foi quando eu pensei que eu não ia conseguir continuar, mas Deus colocou a mão no meu ombro e falou: filha, vai dar certo. A realidade é que ficava eu e meu namorado o dia inteiro fazendo musiquinha pra eu tentar decorar as declinações de latim. Então, como eu comentei, essa foi uma parte difícil, né? Apesar do português ter a ver com latim, porque somos do tronco latino indo-europeu, né? Que veio do latim vulgar. Gente, latim é muito difícil, língua morta, complicado. Então, passei aí por esse momento entre trancos e barrancos. O terceiro semestre foi o momento que eu comecei a ter contato com disciplinas que despertaram o meu interesse. Eu fiz morfologia, fonologia do português, porque se eu não me engano eu já tinha feito fonologia no segundo semestre, e foi quando eu fiz a minha primeira monitoria. Sim, eu fiz monitoria em leitura e produção textual, porque eu já tinha feito leitura e produção textual no primeiro semestre, que foi aquela disciplina que eu comentei com vocês, que eu tirei 10 na primeira prova da faculdade, e foi um momento de realização pessoal, porque eu descobri que eu poderia ser boa em alguma coisa se eu me dedicasse. Morfologia foi uma disciplina que eu gostei muito, uma das minhas preferidas no curso, e que foi uma surpresa, porque eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Eu também tive uma professora excelente nessa disciplina, mas eu comecei a adorar aprender assim sobre as palavras e vi que era um caminho que eu gostaria de trilhar durante a minha faculdade, caso eu decidisse me tornar uma pesquisadora em estudos da linguagem. No quarto semestre, eu ingressei no PIBID, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal comentando um pouco sobre a minha experiência, como funciona, mas basicamente é um programa de iniciação à docência da CAPES, que você tem a chance aí de ir para a escola, né, ter o seu primeiro contato ou não com a sala de aula. E aí foi a primeira vez em que eu de fato pisei em uma sala de aula com outro olhar, ou seja, do lado do professor. Eu fui para a sala de aula, né, desenvolver atividades na área de literatura em grupo de 5 alunos, e foi um momento assim muito especial, porque até então
Eu já estava no quarto período e eu não tinha entrado ainda em uma sala de aula. Eu tinha tido contato com toda a área teórica de letras, aprendi muito sobre linguística, comecei a aprender sobre literatura, já estava fazendo disciplinas de literatura portuguesa, por exemplo, mas até então não tinha ido para a sala de aula, não tinha nenhuma experiência. Então foi um momento muito legal porque de um lado eu fiquei muito ansiosa para que eu acabasse logo o curso e ingressasse como professora, e por outro eu me senti muito realizada, porque eu não imaginava que eu queria ser professora, e dali pra frente abriu-se um divisor de águas e eu realmente me senti pronta para ser uma professora. Pronta, entre aspas, né, gente? Eu não tava no curso, mas eu quis dizer assim, é que meu coração estava aberto pra me tornar uma professora. O meu primeiro estágio, que veio depois do PIBID, foi na área de literatura e o meu projeto contemplava o arcadismo. Então a gente estudou Marília de Dirceu, Carpe Diem e foi um momento bem legal. Apesar de eu trabalhar com uma turma de 9º ano, se eu não me engano, que era uma turma muito dispersa, desanimada, foi um pouco complicado no início, mas no final eu tive resultados muito legais, eles gostaram, eles se sentiram motivados a aprender sobre o arcadismo, a realizar as atividades que eu propus. Eu tentei assim também levar umas coisas diferentes para ver se animava a aula, apesar dos recursos serem curtos, né? Mas foram momentos que eu gostei e foi o meu primeiro estágio, né, na faculdade, estágio obrigatório, porque antes eu tinha feito só o projeto do PIBID. Como eu gostei muito de fazer PIBID, no 6º período eu ingressei no Residência Pedagógica, que é uma continuação do PIBID, né? Ou seja, você no curso de licenciatura você faz o PIBID no início e depois você faz residência pedagógica. Então, logo que eu saí do PIBID, eu ingressei no residência. Daí pra frente eu não fiquei sem ter contato com a sala de aula mais. Apesar de não ser uma docente efetiva, não estar trabalhando como professora, eu passei a ter contato a partir desses programas da universidade do meu 4º período pra frente. Ali no 5º período é aquele momento que você não sabe se você tá mais perto do fim ou mais perto do começo. E aí foi um momento que bateu assim a insegurança, o desânimo, que eu fiquei cansada, eu tive momentos de vontade de desistir. Eu acho que isso acontece com a maior parte dos estudantes na universidade, quando você chega na metade do curso, bate um desespero, porque é ali a parte mais difícil, né? E você não sabe para que caminho você quer correr. Se você quer desistir, se você quer que acabe logo. Então foi um momento desafiador. Foi quando eu tava no residência pedagógica, eu tava tendo disciplinas muito difíceis, como por exemplo o estágio. E eu também comecei a fazer iniciação científica. Então foi um momento bem complicado em que eu tinha muitas coisas para fazer. Foi quando eu fiz sociolinguística, que é uma disciplina incrível, eu amei muito fazer, mas era uma disciplina que demandava muito tempo de estudo, muito texto para ler, porque nas aulas a gente debatia muito sobre isso. Então foi pesado. O meio do curso foi quando eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Tinha uma luzinha no fim do túnel, eu falei, será que eu consigo chegar lá? No 6º período foi quando deu uma maior desafogada, assim, apesar de eu ainda estar fazendo bastante coisa, foi quando eu fiz a disciplina de literatura brasileira 2, porque eu fiz 3 literaturas brasileiras no curso de letras. E a literatura brasileira 2, ela contempla o estudo de contos. E aí foi um momento muito gostoso do meu curso, que eu aprendi a gostar de ler contos brasileiros, porque até então eu não tinha muito assim lembrança de ler contos da literatura brasileira. Eu apresentei um trabalho sobre a Lígia Fagundes Telles e eu me apaixonei pela literatura dela, queria ler todos os contos dela, então foi um momento assim muito feliz também do meu curso, muito legal, que eu adorei passar por essa parte. O 6º período também foi marcado por disciplinas difíceis, como sintaxe do português. Sintaxe e sintaxe do português são muito difíceis, juntinho ali com o latim. Foi um momento muito difícil, porque é de fato quando você tem contato com o conteúdo que você vai
desenvolver quando for um professor, né? Morfologia do português, sintaxe do português. São difíceis disciplinas. Morfologia foi uma das minhas preferidas, tanto morfologia quanto morfologia do português. Eu gostava muito de sintaxe do português, mas eu tinha dificuldade. Como uma boa aluna que sou, eu me matava de estudar e não tirava notas muito boas nos trabalhos. Então eu ficava frustrada. E aí o futuro é que no 8º período eu fiz monitoria em sintaxe do português porque eu queria me desafiar a ter contato mais uma vez com aquela disciplina, porque foi uma das disciplinas mais difíceis que eu passei no curso de letras. O 7º e o 8º período já são ali a reta final do curso, né? E foram 2 semestres que eu fiz no ensino remoto, porque já estávamos agora na nossa realidade, né, da pandemia, então as universidades estavam fechadas e eu não fui mais para a sala de aula presencialmente. No 7º período eu fiz Literatura Brasileira 3, que é romance, e foi muito bom passar por todo o romance brasileiro, né? Desde o século XIX até o romance contemporâneo. Também foi uma das minhas disciplinas favoritas. Eu me apaixonei por literatura brasileira, gente. Eu sempre li muita coisa de fora, mas não tinha muito contato com a literatura brasileira. Mas isso mudou e que bom que foi no curso de letras. No 7º e no 8º período, eu ainda estava fazendo residência pedagógica e, ao mesmo tempo, o estágio de língua portuguesa chegou, porque eu já tinha feito o de literatura, né, no 5º e no 6º, então o 7º e o 8º são de língua portuguesa. No meu curso nós temos 2 estágios em cada área, né, dependendo da habilitação do seu curso, você vai fazer os estágios, né. O meu curso era letras português, então eu fiz estágio em literatura e em língua portuguesa. Os estágios em língua portuguesa, né, o de observação e de regência foram à distância. Eu não pude ir novamente para a escola, assim como o meu último residência pedagógica, que também foi virtual. Mas, apesar de desafiador, foram experiências também muito legais que eu tive. Preciso comentar que esse é o momento que eu tava mais ansiosa para terminar o curso. Faltava ali só 2 semestres, nós ficamos um tempo sem ter aula, né? As universidades fecharam, então eu queria muito que acabasse logo o curso para que eu começasse a trabalhar como professora. Principalmente porque eu tava tendo contato ali como uma estagiária, né, nos meus estágios, mas não estava trabalhando profissionalmente com isso. Eu não tive nenhuma experiência profissional até terminar o curso de letras. No 7º e no 8º período, eu também fiz as disciplinas de TCC. A primeira, que é o projeto de TCC, e a segunda, que é quando você vai escrever seu TCC. Foi muito difícil porque eu só falo que tudo foi muito difícil, gente. Tô rindo aqui de mim. Mas realmente, isso foi difícil. Foi outro momento que eu me questionei se eu ia conseguir terminar. Porque eu tive tempos muito curtos. Como eu comentei, a gente ficou um tempo sem ter aula. Então, quando voltaram as aulas, o semestre foi muito curtinho. Nós tivemos 3 meses em cada semestre. Então, pensa, eu tive 3 meses para escrever o projeto e mais 3 meses para escrever o artigo final. Eu fiquei muito nervosa para a apresentação do meu TCC. Eu fiz até um vlog aqui pro canal. Ai, toda hora eu tô fazendo jabá de mim mesma. Mas, por ser à distância, né, acho que eu fiquei mais nervosa que se eu tivesse lá na faculdade. E eu fiquei nervosa também pelo tempo curto que eu tive para escrever o meu artigo, pelo tempo curto que eu tinha para fazer minha apresentação, por não ter tido tempo suficiente, assim, eu digo, por exemplo, eu não passei 1 ano estudando a teoria, né, do meu TCC, eu passei 3 meses, no caso foram 6, porque foram 3 de projeto e mais 3 de escrita do artigo, mas ainda assim eu achei que foi um tempo muito curto para que eu levasse a minha pesquisa e apresentasse, né? Graças a Deus, eu tive bons resultados, tirei 10 na minha apresentação de TCC, mas não posso dizer que foi 1000 maravilhas, não, foi suado. Apesar de todas as dificuldades que eu passei durante o curso, eu posso dizer que eu sou feliz de ter feito letras.
Não existe aquela coisa de que faça o curso que você vai gostar, que você vai se sentir confortável em estudar, tudo vai ser lindo. Não, gente, até no curso que a gente gosta, tem disciplinas que a gente não tem tanta afinidade assim. Eu tive dificuldades, como contei pra vocês, na disciplina de latim, nas disciplinas de literatura portuguesa, que era uma literatura que eu não tinha tanta afinidade antes de ingressar no curso. Tive dificuldades nos estágios, então nem no curso que você gosta muito vai ser tudo mil maravilhas. Mas o que eu posso te dizer é que calma, que existe uma luz no fim do túnel. O meio do curso é realmente desafiador, você pensa que dali você não vai passar, mas lembrem-se que no meio do curso você tá mais perto do fim do que do começo, tá? Pra finalizar esse vídeo, eu quero falar que eu sou muito grata a tudo que a Universidade Pública me proporcionou, todos os mestres do meu curso, todos os professores que passaram por mim. Não vou ser hipócrita e dizer que eu amei todos, tá? Mas com certeza o meu curso é um curso muito humanizado, existem professores incríveis que respeitam muito o aluno, principalmente nesse momento da pandemia, que é um momento muito desafiador, tanto para professores quanto para alunos. Eu tive professores assim que pensaram muito na gente quando davam suas aulas, quando pediam os trabalhos das disciplinas e afins. Então, sou muito grata por tudo que eu passei nesses 4 anos, que por causa da pandemia foram quase 5. Mas espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha trajetória aí pelo curso de letras. Tenho muitas histórias para contar, mas quis simplificar um pouquinho contando para vocês das disciplinas mais difíceis, das que eu mais gostei, das que eu mais não gostei, né? E é isso, eu fico por aqui, muito obrigada a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, me conta se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso e sobre mim, né, como foi a minha experiência. Um grande beijo para todo mundo e tchau!